Bom dia, graça e paz, meu querido irmão, minha querida irmã. Bom estarmos juntos novamente, estudando a palavra do Senhor na Escola Bíblica Dominical da Igreja Batista Sião, em Salvador, Bahia. Você é muito bem-vindo. Espero que você tenha gostado, dessa na Escola Bíblica. Se possível, comente e compartilhe os nossos ensinos. Estamos estudando nesse trimestre alguns profetas do Antigo Testamento, Jeremias, Ezequiel e Daniel. Hoje ainda estamos no estudo 5 da nossa revista e ainda é o profeta Jeremias. Então você que tem acompanhado as nossas lições já viram o quanto nós aprendemos com as lições do profeta Jeremias, o momento histórico no qual ele estava inserido, o caos que estava instalado em Israel, consequentemente também em Judá, ameaçado pelo rei Nabucodonosor, uma constante ameaça de invasão, e essa ameaça ela se cumpre. Nabucodonosor toma a cidade de Jerusalém, levando cativos alguns judeus. Isso vai ser transformado posteriormente naquilo que nós chamamos de do exílio da Babilônia, o cativeiro da Babilônia, que dura 70 anos, quando o povo é levado à força. Mas muito antes disso, Deus levanta homens, e muitos profetas são levantados advertindo o povo para que eles se arrependessem dos seus pecados. Do contrário, a punição seria, dentre outras coisas, o cativeiro. Nós vimos o mal que a nação de Israel estava inserida, pecado, principalmente por conta da questão de adoração a ídolos e, consequentemente, todos os males advindos desta adoração. E Deus levanta homens advertindo. Dentre eles levantou Jeremias. Jeremias, então, tem esse papel duro, difícil, de avisar, de alertar as pessoas sobre esse possível castigo, contanto que o povo se arrependesse. E agora que nós estamos num dilema que o povo vai enfrentar, e novamente eles pecam, O pecado deles é o pecado da idolatria, é o pecado de desobediência à voz de Deus. É sabido, que com o tempo o pecado vai endurecendo o coração do homem, tirando do homem a sua sensibilidade, deixando cada vez mais com os ouvidos e os olhos fechados à voz de Deus. O homem não reage à voz de Deus, só mediante a ação do Espírito Santo, que faz com que o homem se volte para Deus. Então, nesse contexto, Deus levanta homens. Esses homens vão levar o seu ministério de profetizar, falar para o povo de Israel as mensagens vindas do trono de Deus, do coração de Deus para o povo. Então, o povo estava agora numa situação tanto quanto difícil. Aquele ditado que muitas vezes nós dizemos, se ficar o bicho pega, se correr o bicho come. Eles estavam mais ou menos nessa situação. Se eles ficassem em Jerusalém, eles seriam invadidos pelo rei da Babilônia, Nabucodonosor, um forte reino, que destruiria toda a nação de Jerusalém, e acontece, a coisa foi muito feia. Mas eles pensam em fugir, em sair do Egito, ou de Israel, e voltar para o Egito. Se você pensar bem, lembrar, eles já conhecem essa história, eles já estiveram no Egito durante 400 anos, e parece que ainda agora eles ainda estão pensando, lamentando, sofrendo, porque eles não estavam no Egito. Quando eles saíram do Egito, muitos disseram a Moisés: por que nos tiraram daqui do Egito, nos levando para essa terra? Lá nós trabalhávamos como escravos, mas tínhamos cebola, choravam até por saudade da cebola do Egito, mesmo que debaixo do chicote dos faraós,
e sendo um povo que passou a servir como escravo, embora não fosse essa a primeira condição, eles não desceram como escravos, mas lá eles se tornam escravos no Egito. E chega então o clamor do povo ao ouvido de Deus, Deus levanta um homem chamado Moisés, Moisés faz a transição, tira o povo do Egito e esse povo vai para a terra chamada Canaã, e agora eles estão aqui já estabelecidos, já com o reino do sul, já que o do norte está para desaparecer. E nesse contexto, então, sob forte ameaça do rei Nabucodonosor, eles procuram o profeta Jeremias, para que o profeta Jeremias consultasse a Deus e Deus desse uma resposta. O interessante, quando eu li o texto, nós vamos ler daqui a pouquinho, que muitas vezes o que nós fazemos com Deus, nós queremos a resposta de Deus, mas na verdade nós queremos que Ele confirme a nossa resposta. Quando a resposta que é dada por Deus é diferente da nossa, nos entristecemos. O que eles fizeram, na verdade, foi mais ou menos isso. Eles queriam um aval de Deus para uma decisão que eles já haviam tomado, mesmo que isso fosse contrária à vontade de Deus. Abra sua Bíblia na carta que Jeremias escreve, o livro que Jeremias escreve. Vamos ver no capítulo 42, versículos 2 e 3. A fim de que o Senhor, teu Deus, nos mostre o caminho por onde havemos de andar e aquilo que havemos de fazer. Respondeu-lhe Jeremias, o profeta, já vos ouvi, eis que orarei ao Senhor vosso Deus, segundo o vosso pedido. Tudo que o Senhor vos responder, eu vos declararei, não vos ocultarei nada. Nesse contexto, como vocês bem sabem, o profeta ele servia como intermediário. O povo não tinha o acesso a Deus, como nós temos hoje, mediante o sacrifício de Jesus Cristo na cruz. Veja que interessante. Era através dos profetas que eles recebiam as mensagens de Deus. Os profetas eram os oráculos de Deus, né? Então eles consultam a Jeremias, dizendo: Jeremias, então, já que você tem esse canal, já que você fala com Deus, consulte a Deus e veja com Deus o que é que nós devemos fazer. Agora, uma coisa, Jeremias, não esconda nada não, conte tudo que Deus disser. Por quê? Eles falaram isso, porque provavelmente um profeta às vezes vinha com uma forma meio doce de trazer uma verdade, e às vezes ocultando até algum fato. Eles disseram: não, ainda que seja uma notícia ruim, queremos saber de tudo, não nos oculte nada. Pois bem, diz o texto que ao fim de 10 dias veio a palavra do Senhor Jeremias, depois de Jeremias ter consultado a Deus, no versículo 7. Então chamou Joanã, filho de Careá, e a todos os capitães dos exércitos que havia com ele, e a todo o povo, desde o menor até o maior, ele disse: assim diz o Senhor, Deus de Israel, a quem me enviaste para apresentar a vossa súplica diante dele. Se permanecerdes nessa terra, então vos edificarei e não vos derribarei. Plantar-vos-ei e não vos arrancarei, porque estou arrependido do mal que vos tenho feito. Não temais o rei da Babilônia, que vos temeis, não temais, diz o Senhor, porque eu sou convosco para vos salvar e vos livrar de todas as suas mãos. Eu vos serei propício para que eles tenham sua misericórdia de vós e vos faça morar em vossa terra. Então, Deus diz assim a Jeremias: diga ao povo, se eles ficarem na terra, eu vou trabalhar no coração de Nabucodonosor. E aqui está dizendo que Nabucodonosor, aí não temais o rei da Babilônia, a quem vos temeis, não temais o Senhor, porque eu sou convosco para vos salvar e vos livrar das suas mãos. Eu vos serei propício para que ele, Nabucodonosor, tenha misericórdia de vós e vos faça morar em vossa terra. Primeiro ponto, ou seja, se o povo aceitasse permanecer ali, Deus iria então trabalhar no coração de Nabucodonosor para que Nabucodonosor não fizesse mal ao povo. Já no versículo 13 ele diz: mas se vós disserdes, não ficaremos nessa terra, não obedecendo à voz do Senhor, ou seja, se saísse dali seria uma desobediência à voz do Senhor, vosso Deus, dizendo: não, antes iremos à terra do Egito, onde não veremos guerra, não ouviremos som de trombeta, nem teremos fome de pão, e ali ficaremos. Nesse caso, ouvi
a palavra do Senhor, ó resto de Judá. Assim diz o Senhor dos exércitos de Israel, se tiverdes o firme propósito de entrar no Egito e fordes para morar, acontecerá então que a espada que vos temeis vos alcançará na terra do Egito, e a fome que vos receais morrereis. Ou seja, o que Deus disse, sim, se vocês mesmo assim saírem daqui e forem para o Egito, vocês serão alcançados no Egito, provavelmente por Nabucodonosor. Vocês vão ser destruídos no Egito. Ou seja, se eles obedecessem a Deus, ficassem em Jerusalém, seriam poupados. Mas se desobedecessem a Deus, indo para o Egito, achando que no Egito teria segurança, eles sofreriam as consequências da desobediência. E que história interessante, né? Muitas vezes lembra a nossa história, quantas vezes nós fugimos, né, da vontade de Deus, achando que a vontade de Deus é dura, é difícil, buscamos algo que satisfaça a nossa vontade, os nossos caprichos, e com o tempo isso se torna também um peso. Quantas vezes nós erramos e nós pagamos por conta da nossa desobediência. Achamos, não, isso não vai acontecer, isso não vai dar errado, julgando, esquecendo do que Deus prometeu. Então Deus prometeu ao povo, se vocês permanecerem fiéis aqui, eu serei fiel a vocês. Mas eles não acreditaram na palavra de Deus, porque enquanto o profeta Jeremias se levantava trazendo a verdade do Senhor, as palavras do Senhor, alertando o povo, outros profetas, falsos profetas, diziam, não, Jeremias está mentindo, enganando o povo. Ou seja, os profetas estavam enganando o povo, dizendo que Jeremias era um impostor. E muitos desses deram ouvido a esses falsos profetas, tomando a decisão de ir ao Egito. No versículo 18 diz, porque assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, como se derramou a minha ira e o meu furor sobre os habitantes de Jerusalém, assim se derramará a minha indignação sobre vós quando entrardes no Egito. Sereis objeto de maldição, de espanto, de desprezo e opróbrio, e não vereis mais este lugar. Que coisa! Que coisa! Deus dizendo ao povo, vocês não vão, se vocês forem, vai acontecer tudo isso com vocês. Deus alertando o povo. E no versículo 19 diz, falou-vos o Senhor ao resto de Judá. Não entreis no Egito, tende por certo que vos adverti hoje, porque vós, à custa de vossa vida, a vós mesmos vos enganastes, pois me enviastes ao Senhor vosso Deus, dizendo, ora por nós o Senhor nosso Deus, segundo tudo que disser ao Senhor, Deus declarando-lo, assim e o faremos. Mas tendo-vos declarado isso hoje, não destes ouvido a voz do Senhor vosso Deus, em coisa alguma, pelo qual ele me enviou a vós outro. Agora, pois, sabeis certo que morrereis, a espada e a fome e a peste do mesmo lugar onde desejaste ir para morar. Interessante a reação de Jeremias. Jeremias se vê como que usado pelo povo, ou seja, o povo mandou Jeremias consultar Deus, mas já tinha uma decisão tomada e não iria ouvir a decisão de Deus. Jeremias ficou muito chateado com isso. E nos versículos 43, tendo Jeremias acabado de falar ao Senhor, a todo o povo, todas as palavras de seu Deus, palavras todas com as quais o Senhor, seu Deus, o enviara. Então falou a Azarias, filho de Asaías, e Joná, filho de Careá, e a todos os homens soberbos, dizendo a Jeremias, é mentira, isso que dizes, o Senhor nosso Deus não te enviou a dizer, não entreis no Egito para morar. Aqui está vendo, esses homens se levantaram dizendo que era mentira, colocando a palavra de Deus em xeque, colocando a palavra de Jeremias, a mensagem de Jeremias. Baruque, filho de Nerias, no 3, é que te incita contra nós para nos entregar nas mãos dos caldeus, a fim de nos matarem ou nos exilarem na Babilônia. Não obedeceu, pois, Joná, filho de Cará, nem dos outros capitães, nem o povo todo a voz do Senhor, para ficar na terra de Judá. Antes tomaram Joná, filho de Cará, todos os capitães do exército, e todo o resto de Judá que havia voltado de todas as nações, para os quais haviam sido lançados para morar na terra de Judá. Tomaram os homens, as mulheres, os meninos, as filhas e todos os habitantes de Nebuzaradão, chefe da guarda, deixaram Judá com Gedalias, filho de Aicão, filho de Safá, como também Jeremias, o profeta, Baruque de Israel, e entraram na terra do Egito, porque não obedeceram à voz do Senhor e vieram até Táfnis. Então eles não obedecem à voz do Senhor. Pega todo o povo que está citado aqui e leva também
com eles o profeta Jeremias como prisioneiro para o Egito, ou seja, eles desobedecem à voz do Senhor, não dão ouvido à voz do Senhor, e o preço que eles vão pagar é altíssimo, ou seja, esse pecado da nação de Israel é um pecado muito resistente, muito forte, que é o pecado da rebeldia. E essa rebeldia é uma situação, uma mistura de incredulidade com uma mistura de insensibilidade à voz de Deus. É como uma lepra que a pessoa já não sente. O povo de Israel naquele momento não estava ouvindo, parando para ouvir a voz do Senhor. Queriam simplesmente sair daquela situação com medo de Nabucodonosor, mesmo o Senhor tendo dito que não faria mal, levantaria Nabucodonosor para que Nabucodonosor não fizesse mal ao povo. Eles, com medo, incitado por falsos profetas, eles vão para o Egito, levando muita gente, inclusive o profeta Jeremias, e a situação lá se torna difícil. No capítulo 44, assim diz o Senhor dos Exércitos, versículo 2, Deus de Israel, viste todos o mal que fiz cair sobre Jerusalém, sobre todas as cidades de Judá, e esse hoje são elas uma desolação, e ninguém habita nelas, por causa da maldade que fizeram para mirarem, indo queimar incenso e servir a outros deuses que eles nunca conheceram, eles, vós e vossos pais. Todavia, começando eu de madrugada, eles enviam os meus servos, os profetas, para dizer, não façais essa coisa abominável, eu aborreço. Mas eles não obedeceram, nem inclinaram os ouvidos para se converterem da sua maldade, para não queimar incenso a outro Deus. Derramou, pois, a minha indignação e minha ira, acenderam-se na cidade de Judá e nas ruas de Jerusalém, que se tornaram em deserto e em assolação, como hoje o Senhor vê. Então vejam que eles estavam com a mente, como nós dizemos, cauterizadas com o pecado, porque quando eles se afastam de Deus, do verdadeiro Deus, automaticamente eles se envolvem com falsos deuses que exigem falsa adoração, e eles então se voltam à prática da idolatria com a queima de incenso e coisas mais que Deus abominava e abomina. Hoje ainda qualquer prática de adoração que não seja adoração única e exclusiva ao Deus verdadeiro. E eles então vão e pagam um preço muito alto por desobedecerem a Deus. E nos versículos 13 e 14, assim, porque castigarei os que habitam na terra do Egito, como fiz a Jerusalém com a espada e a fome e a peste, de maneira que dos restantes de Judá que vieram à terra do Egito para morar, não haverá quem escape e sobreviva para tornar a terra de Judá, o qual desejam voltar para morar, mas não tornarão, senão alguns. Olha que coisa interessante. Deus então disse que eles iriam para o Egito, lá sofreriam todo o mal, seriam castigados com peste, com fome, com todo tipo de mal. E uma outra consequência é que eles não voltariam para Canaã. Não voltariam, aqui está dito no versículo 14, né? A terra do Egito, não haverá quem escape, ou não voltarão à terra de Judá. Desde que eles estavam em Judá, o sonho, a cidade que Deus dá aos judeus, ao seu povo, eles agora saem de Judá, vão para o Egito, fugindo de uma ameaça que não se cumpriria se eles ouvissem a voz de Deus. Eles agora estão no Egito e recebem dessa sentença de que eles não voltariam mais para Judá. Queridos, nós podemos estender um pouco mais e entender que as consequências quando nós desobedecemos a Deus são grandes. E elas envolvem muitas pessoas, inclusive. Um erro nosso, uma atitude nossa, pode afetar pessoas queridas, amigos, famílias, uma nação, um país, um povo, por conta de um povo, de um erro, de um grupo, de um povo, de pessoas chamadas por Deus, separadas por Deus. Em contraponto, a palavra do Senhor diz: feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Então o Egito também, consequentemente, paga e vai sofrer, mais uma vez,
por receber os judeus. E o Senhor então levanta o profeta, e nesse contexto, não só o Egito, mas Deus levanta Jeremias para profetizar contra outras nações, muitas outras nações em volta de Jerusalém. Isso para mostrar o impacto que a nação de Israel, ainda nos dias atuais, estamos vivendo um momento um pouco parecido. Eles agora estão também tentando ir para o Egito, buscando passagem para o Egito, que é uma ligaçãozinha que separa o Egito daquela região, e eles estão tentando buscar, quem está acompanhando o noticiário agora, o Egito não quer dar essa passagem com medo do Hamas e do Hezbollah. Então, novamente, a história está um pouco se repetindo de forma diferente, mas da mesma forma, Israel novamente voltando para o Egito. O Egito simboliza, na verdade, queridos, dentre outras coisas, um estado de escravidão, um estado de pecado, um estado de desobediência, um estado de afastamento. Jesus Cristo nos libertou, nos livrou, nos deu uma nova vida para que nós andássemos em novidade de vida. Não temos que ter medo de Nabucodonosor, nem da Babilônia. As ameaças que enfrentamos no dia a dia. Estamos cercados, às vezes, ao norte, por inimigos, ao sul, ao oeste, ao leste, cercado. E muitas vezes nós pensamos, e agora? O que fazer? A quem recorrer? A quem temer? O Senhor diz, olha, fique onde você está. Fique onde você está, em sentinela, em oração, com os joelhos dobrados, buscando a minha face, a minha presença. Espere, eu vou dar o livramento. Infelizmente, assim como no Egito, em Judá, o povo não deu ouvido à voz de Deus. Assim somos nós, muitas vezes, advertidos por Deus, quando diz, fique aí, o que você está fazendo está bom, permaneça aqui, e vocês não. Tem que fazer algo e Deus não aprovou, e você tenta encontrar uma forma dessa aprovação de Deus, e ela não vem da forma que você quer, e você então diz, eu vou tomar e vou agir da minha maneira. Muitas vezes nós agimos da nossa maneira, mesmo ouvindo a voz de Deus. Seja na vida em família, seja no casamento, seja nas questões financeiras, seja no trabalho, em qualquer situação. Às vezes a gente olha e acha que está fechado, está difícil. Consultou ali, aqui, fez alguma coisa ali e não veio resposta. E nesse momento então você se desespera e age por si só. E diz, não, eu vou ao Egito. Pior, o Egito é voltar ao passado. É regredir. É descer muitos degraus e não poder mais subir, porque foi o que aconteceu com eles. E o Egito simboliza a escravidão. Quantos de nós, passados anos, vez por outra, vamos ao Egito? Temos uma saudade do Egito. Quantos crentes nós encontramos por aí, passeando pelo Egito? Deu saudade da cebola do Egito, volta para o Egito, fica um tempo no Egito, depois volta, tenta voltar. Aí não tem mais força, não tem mais ânimo, não tem mais vigor, não consegue mais voltar. A palavra do Senhor hoje para nós é essa. A desobediência é um pecado que destrói a nossa relação com Deus. É necessário obedecer. A Bíblia fala que obedecer é melhor que sacrificar. Obedecer mesmo não sabendo porquê, Deus sabe, e no tempo certo Ele vai te mostrar. Quantas vezes nós dizemos assim, poxa, ainda bem que eu obedeci. Se não tivesse obedecido, porque a consequência veio depois, você viu. Então Deus está o tempo todo nos ensinando, nos mostrando, dizendo que nós devemos obedecer a voz dele. Se é hora de permanecer onde você está,
permaneça. Se ele falou a você e ao seu coração, mediante a sua palavra, ou em oração de Deus resposta, é hora também de ouvir a voz dele e tomar a direção. Contudo, querido irmão, neste dia, você tem essa consciência que você precisa cada vez mais viver na dependência de Deus, obedecendo a voz de Deus. E nós sabemos quanto é bom obedecer a voz de Deus, fazer a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável. Que Deus abençoe seu dia, abençoe sua casa, sua família, durante essa semana. Até a próxima lição. Em nome de Jesus. Amém.